tem cliente que te liga e pergunta, ó, mas esse produto aqui que ele está falando aqui é confiável? É. Mas tem hora que ele nem te... Quando você. Para nós tentar quebrar isso daí, eu sempre uso meu nome como peso disso. Ó, o Fera mandou vir aqui comprar tal material. Então meu nome já chega. Então o cara não vai vender pro cliente qualquer coisa, eu porque ele faço sabe qual o Exatamente, pintor que está sendo. isso mesmo. Entendeu? Isso é importante. Isso Coloca o seu nome na frente da venda, porque quando o cliente chega lá, tá vendido, acabou. Hoje o que eu faço? Na verdade, eu pego o que o cliente precisa, porque eu faço cálculo de material. Aham. Eu mando para a loja, eu faço o orçamento, já tenho os meus parceiros, as Aham. lojas parceiras. Então, por exemplo, Faço você tá 3 falando, comparativos e apresento para o cliente e Isso falo, qualquer um deles, você é. vai comprar onde? Eu quero tal loja. Eu ligo pro vendedor Ó, e isso falo, mesmo. olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Primo Zé Cast. Hoje nós temos a presença de ilustres da pintura. Hoje eu estou trazendo um pintor e uma pintora, tá? Hermes Henrique e Camila de Borba, né? Vou estar apresentando eles para vocês, mas antes de eu estar apresentando os nossos convidados de hoje, quero agradecer aí aos nossos apoiadores, né? Quero agradecer o pessoal da Abrap também por ter me escolhido aí nesse período como pintor destaque, né? Obrigado ao pessoal da Abrap por ter, né, me dado uma premiação aí, muito agradecido por isso também. Ao pessoal da Atlas que tem apoiado, pessoal da Salvabras, um grande abraço a todos. Também quero trazer aqui o pessoal da Direcional Condomínios, que também vem apoiando. Pessoal que não conhece a revista Direcional Condomínios, é uma revista que tem prestadores de serviços no mundo das obras para condomínios. É isso mesmo. Você que não conhece a Direcional Condomínios, acesse o site e passe a conhecer. E, sem mais delongas, vamos conhecer nossos convidados de hoje. Olá, pessoal. Olá. olá, tudo bem? Bom Tudo dia. jóia? Então, o papo hoje vai esquentar? Hoje. Falaram que eu vim para apanhar, eu tô pagando. Não, não, isso é mentira. Então, hoje, o Tô até tremendo. objetivo não é sair pancadaria, né? Mas sim a gente Sai conhecer... andando, pelo Sair menos. andando, pelo menos, né? É a gente conhecer um pouquinho do universo, tanto do universo de uma pintora, como do universo de um pintor, né? Qual que é o pensamento, como é que funciona, o que é, o que não é, né? E vamos conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Então, vamos seguir o praxe, né? Sempre falar, né? O universo primeiro, o universo feminino, Isso né? aí. Depois o universo masculino. Depois a gente. Depois do... Vamos lá, me conta um pouquinho rapidamente da sua história, como que você chegou na pintura? Bom, primeiramente, meu nome é Camila, eu sou do Leontinas Pintura. A gente está há 14 anos no segmento de pintura residencial, comercial e efeitos decorativos. E eu cheguei por ironia, na verdade, eu não era desse segmento, eu trabalho com caminhões desde os meus 16 anos. Então, fui vendedora de caminhão, de pneu de caminhão, alinhadora de veículos pesados. O último trabalho agora, eu gerenciava um truck center, eu fui gerente geral da empresa. E minha sogra resolveu fazer um grafiato na parede do salão dela e tivemos muita dificuldade em achar um profissional. E aí, vimos o trabalho de 1, 2 profissionais, não agradou. E eu falei, será que é tão difícil? Eu falei, vou descobrir um curso e vou descobrir como faz. E aí fizemos um curso, eu e minha esposa viemos para São Paulo, fizemos um curso e aprendemos a fazer grafiato, fomos lá, aplicamos e ficou muito bom. E aí as clientes do salão começaram a olhar e falar, nossa, você faz para mim? Faço. Quanto você cobra? E eu comecei a fazer um preço aleatório, porque eu não tinha noção Você não realmente. tinha noção do valor. Que E aí, normalmente acontece isso nas pessoas que iniciam, né? é isso. E aí a gente foi vendo uma oportunidade de mercado. E aí eu cansada, eu sou formada em comércio exterior, formada em análise de desenvolvimento de sistemas. Vinha no segmento de caminhão, mas é um segmento muito estressante também. A minha esposa é professora de português, é formada em letras, estava na sala de aula também cansada. E ela falou, vamos empreender nesse segmento? E a gente começou, e aí começamos a fazer vários cursos de pintura, fizemos parte de algumas academias que a indústria oferece hoje Ah, também, e fomos nos capacitando e 14 anos já. Nos especializamos principalmente agora em pedras naturais, hoje de efeitos decorativos é o que a gente mais faz. E tá, somos então só você, mulheres na pintura. você se especializou em efeitos decorativos e aí o teu forte é pedras naturais. Mas a gente pega toda a parte de acabamento, massa corrida, lixamento, pintura, tudo. Não, bacana. Tá.
Vamos dar continuidade na tua história aí, senão Pancada. vira um livro. Pancada, hein? Aí tem conteúdo, hein? Vamos lá, senhor Hermes Henrique, como é que você costuma ser chamado? Hermes, Hermes Henrique, Henrique, como que você normalmente... Fera, Fera, fera. Nem é Fera Pinturas. né? Pinturas porque é Ninguém Fera chama Pinturas pelo de nome. CNPJ. Mas por conhecimento de rua é Fera. Fera. Mas por que o nome Fera? Cara, O Que ele é nome fera, não, né? porque ele é fera não, no trabalho, ou porque isso, você... isso seria também um ajudante, né? A desenvolver o nome, mas acho que é para você diferenciar um pouco e realmente honrar o que você faz. Muitas pessoas olham um bom serviço e falam, o cara é bom, o cara é fera, o cara é espetacular. Então, dentro disso, fica mais fácil de você se diferenciar e não ser um nome tão comum, né? Sim. É um nome, eu acho que é um nome bem, bem difícil de você achar, um concorrente assim, né, hoje. Sim, sim, Que sim. fica mais fácil você lembrar, pô, fera, fera. Aí você vê que aparece essa brincadeira. Todo nome que eu vejo de fera, algumas coisas, eu lembro da empresa. Você lembra, já ouviu falar meu nome de pintor, fica mais fácil associar. Fica mais fácil Mais fácil associar. associar. Ah, procura o fera. Quem é o fera? Fera Ah, o fera Pinturas. é fera, pô. É, É não tem o que fera. falar muito, né? O nome vende em si. Tá, conta um pouquinho então. Você iniciou na pintura de que forma? Como que você chegou nesse mercado? Família. Família? Família de tios, né? Então, vamos ali comigo, vamos ajudar, vamos quebrar uma parede, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a gente vai pegando gosto, conhecimento, né? Pegando gosto, conhecimento, e a gente vai entrando de pouquinhos e a gente vê que realmente a construção é grande, né? É E como grande. família, a gente vai aprendendo a gostar, a amar, e eu entrei por isso. É bem simples, né? Não tem muito o que dizer, muita história, por isso, necessidade. Não, necessidade todo mundo tem, financeiro. Sim. Sim, Mas sim, aprendi verdade. desde pequenininho e me especializei na pintura. Tá. Então, deixa eu fazer uma pergunta para os dois, Sim, né? É, Fera, né? Vamos fera. lá, fera. Quando você faz, quando você faz um trabalho, você olha para uma parede, você olha para uma parede, para um ambiente, você fala, nossa, fui eu que fiz isso? Você já teve esse sentimento? Já. Ainda mais quando você entra num ambiente totalmente destruído, difícil de trabalhar, né? E alguns materiais também não são como você queira trabalhar de marcas melhores, então independente de marcas, mas que dão um melhor acabamento mais rápido, você olha o serviço e fala, eu fiz isso? Porque cada serviço, cada parede é um desafio e é uma superação. A gente melhora a cada dia. Então, todo serviço para nós, caramba, eu consegui fazer isso. Porque por mais que nós somos profissionais, a gente ainda não entende o quanto nós somos profissionais, todo dia a gente melhora. E isso para nós é uma lição dia a dia. É verdade. Isso é legal. Não, bacana. E você, É. Camila? Toda vez que eu finalizo uma obra, eu tenho esse sentimento. É. Há 14 anos, toda vez que eu termino a obra, eu olho e falo, meu, a gente é fera fazendo uma. É isso, entendeu? É. Brincadeiras A à gente parte. é fera. E quando a gente pintor entende a responsabilidade que tem na nossa mão, não é sobre dinheiro, não é Uhum. sobre ganhar, Eu ia falar é isso. sobre transformar a vida de pessoas. Tanto que o slogan da nossa empresa são Mulheres Colorindo o Mundo. Então, quando você entende que você vai ser lembrado pelo cliente durante um bom tempo por conta daquilo que você fez na casa dele, você sabe o peso da responsabilidade que é. Como você quer ser lembrado, acho que é a pergunta que você tem que fazer. Então, quando você vai fazer quando a gente vai fazer um serviço, a gente tenta se dedicar ao máximo. Primeiro, entender o cliente, atender a Sim, necessidade, Isso. porque muitas vezes você precisa entender o cliente até para falar para ele, ó, mas dentro do que você precisa não é isso que você tem que Isso mesmo. fazer. Isso mesmo. E aí, quando você termina a sala e fala, cara, eu sou boa fazendo isso, né? Eu falo, olha, que orgulho. Eu acho que a gente sente orgulho da gente no que a gente consegue fazer. É muito legal. Então, Ah, O que ela disse ali é bem pontual. Os pintores precisam entender isso hoje. Quando você fecha um serviço, dependendo de 10 mil, 50 centavos, não importa. Não é mais o dinheiro. A preocupação é realizar o serviço da melhor forma possível, para ser lembrado eternamente. Foi o é que ela isso, é disse. responsabilidade. Entendeu? Quando eu fecho um serviço com você, Zé, ou com você, não é mais um serviço. O dinheiro eu sei que eu vou ganhar. A minha preocupação é fazer o serviço bem feito. Mas o dinheiro, vamos acabar logo. Não, calma. Se você acabar logo, dependendo qual for o serviço, vai dar problema. Não é mais dinheiro, é responsabilidade e honrar o seu sim, nome exatamente. pro futuro. Respeitem processos, É, né? isso Por é favor. importantíssimo. Isso. Mas é uma visão profissional. Profissional. Uma visão profissional, porque a pessoa que lá ela não é o profissional, Uhum. né, que tem muita gente que vai lá, acaba executando um trabalho desse, não como um profissional, em si como o próprio usuário, que seria o próprio cliente. Uhum. Ele resolve Um pintar, aventureiro. exatamente, ele resolve pintar porque ele não quer ter esse gasto, porque ele quer economizar, porque ele acha caro por algum motivo, e ele acaba, mas ele não segue os processos.
né? Ele acaba não seguindo esses processos e cai justamente nessa questão, né? E aí é onde surgem muitas patologias e a gente às vezes tem que se desdobrar em 10 para resolver, né? Né? E qual que é o conselho que vocês dão como profissionais para quem está iniciando? Está chegando agora, né? Está chegando agora, pessoal, por N motivos, tem, né, questão familiar, questão de, tem currículo, mas o cara optou em trabalhar nesse segmento. Qual é o que vocês falariam para uma pessoa dessa? Ó, Eu sou um bebê aqui, galera. Eu sou um bebê. A formação aqui é gigante. Eu contei 7. O conhecimento dela é 7. Não dá 7. para debater. Não dá pra debater? Não dá, Zé, não dá. eu acho que eu daria alguns conselhos. O primeiro é saibam ouvir, aprendam a ouvir. Quando eu falo ouvir, é ouvir os parceiros de pintura. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. Então, assim, participem de treinamentos e capacitações. Ninguém nunca vai saber tudo. E a grande sacada, eu recebi um vídeo essa semana de um rapaz criticando a maneira como a indústria e como as lojas de tintas têm feito a questão de capacitação. Eu falo, gente, se eu for 10 vezes num curso sobre o mesmo produto, eu saio de lá com uma informação nova as 10 vezes que eu fui. Com certeza. Porque é mais do que o treinamento, é sobre isso aqui, é sobre troca de experiência, é sobre a minha obra é diferente da sua obra. Então, um produto que deu certo para mim, às vezes não deu certo para você. Rapidinho, outra, porque o ambiente dela, o litoral é diferente de São Paulo. Exatamente. Então, assim, O clima é diferente, então diferente. muda conselhos que eu daria: se capacitem, conhecimento nunca é demais, aprendam a ouvir e sejam o melhor que vocês puderem, dentro das suas limitações, das suas condições, mas se dediquem aqui, façam com amor. O dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Exatamente. Esse é o conselho. O dinheiro exatamente, é consequência. E você tem alguma coisa a pontuar? Só complementando mesmo. É Complementando. isso daí. É isso daí. É isso daí. E outra, tá um burbulho muito grande em relação de maquinários. Ela disse um negócio muito importante. Quem for começar hoje, cuidado com maquinários que você for escolher. O nicho que você for seguir. Eu quero pintar portas. Funciona o maquinário? Qual maquinário realmente precisa, que você precisa para aquilo? Porque muitas vezes a internet te vende. Mas você precisa? Tem muita gente que está chegando agora, mas acha que para ser um bom pintor precisa ter todas as ferramentas. Não, você precisa ter um conhecimento técnico, exatamente. estudar, como ela diz, né? É um E aos processo, né? poucos, gradativamente, se houver necessidade, você vai investir em ferramentas apropriadas para o seu público. Não Exatamente. gaste dinheiro desnecessário porque estão te influenciando a isso por ser mídia. Não, no meu público não funciona. Ela não disse que não funciona com a Arles, né? De massa. Porque ela tem um público que é morador de casa. Então, quem for entrar no segmento de pintura ou qualquer outro segmento, cuidado com estão te influenciando a seguir. Isso é muito importante, porque se você fizer uma dívida logo cedo e não tiver um público rentável, você já entra com problema. Então você vai dizer que a pintura não dá dinheiro. Mas de contrapartida... Deixa eu falar aqui para é legal, pessoal, que vocês estão dando várias dicas. Gente, acompanha aí no chat aí, vai falando aí com a gente, né? A gente vai respondendo, a equipe também vai respondendo para vocês. Aproveita aí, sugue a informação dessa galera aqui, que pessoa, como diz, é fera. E é o que você falou, é o equilíbrio, é você colocar na balança, investir no produto certo e não deixar de investir. Isso. Porque tem pessoas que têm medo de... falam que é custo, não é custo, é investimento. É investimento. Você compra um equipamento que otimiza o seu tempo e as pessoas, elas cometem um erro. Por exemplo, a pessoa cobra por diária. Aí eu cobro R$500 a minha diária. Então, eu estou aqui no meu rolo, lixando na mão, eu vou levar 10 dias para fazer o serviço. Então, eu vou cobrar o equivalente a 10 dias. Eu comprei e investi no maquinário. Agora eu vou levar 5 dias, eu vou cobrar o equivalente a 5 dias. Não. Você tem que cobrar equivalente aos seus 10 dias. Porque os outros 5 é o seu lucro e o retorno do seu investimento. E uma dica importante, você sabe disso, você também tem CNPJ, eu também tenho. CPF não é CNPJ, de vida. A sua empresa tem que dar lucro e você tem que ter o seu ganho. Então, você é funcionário da sua empresa. Apesar da empresa ser nossa, você é funcionário. Assim, tem alguns cuidados que você tem que ter, senão você não consegue sobreviver. Na primeira linha que ela disse, é estudar. Você vê que a moça é formada, então, para você não perder lá na frente, o quanto antes você começar a estudar... O diferencial do profissional, independente do setor, ele é justamente isso, é se capacitar. E como que você se capacita? Buscando curso, buscando treinamento. Hoje nós temos aí muitas fábricas, fabricantes, lojistas que estão dando essa abertura, que até antigamente era muito pouco. 14 anos atrás a gente não achava isso. Não achava, era muito difícil, era muito pontual.
era muito pontual, assim, e a maioria não tinha acesso. É verdade. Era um grupo seleto que tinha, né? Como diz, né? A panelinha, né? Era panelinha, era Era É difícil você panelinha. entrar. É difícil você entrar no grupo. Era difícil, exatamente, né? Então, hoje você tem aí uma variedade, né, de situações que vai ajudando cada vez mais, não só os pintores que já estavam, como o pessoal quem está entrando, tá? E essa abertura foi muito importante, porque eu falo que quando os fabricantes eles vêm até o pintor para dar treinamento e palestra, é uma oportunidade que a gente tem de acessar a indústria. Então, por exemplo, eu vi que nos últimos anos, recente, agora 2, 3 anos, a quantidade de ferramentas, por exemplo, que foram desenvolvidas baseadas na experiência que a gente passa. Olha, mas a desempenadeira assim não está Isso. funcionando, o rolo assim não está funcionando. Exato, você falou uma coisa muito importante, porque assim, o profissional, ele dá o feedback de como está sendo, qual a necessidade, o que que é, quais são os erros que podem estar surgindo. Então, ele traz toda essa informação para o fabricante fazer o quê? Melhorar ou criar produtos novos, É isso. tá? Então, rapidamente. Uma folhinha ali, né? E aí vocês podem pegar canetinha, aí é com cada um, fica à vontade. Fazer um coração. É, Tô meu de menino. escreva aí rapidamente, né, não só para mim, né, para o público, né, mas o que a pintura mudou na sua vida. Escreva aí em uma ou duas palavras o que a pintura mudou na sua vida. A folha é grande, Vamos mostrar? Vamos mostrar? Se alguém entender minha letra, a gente. Não, então. A letra do Vamos lá, o cara. que você escreveu? O que eu Fera? escrevi? Comportamento e responsabilidade. Comportamento e responsabilidade. Camila? Crescimento e independência. Crescimento e independência. Explica um pouquinho sobre isso. Comportamento como homem, né? Meio antigamente era muito agressivo. Falando também dentro do familiar, né? A pintura, quando você trabalha dentro do ambiente, você reflete com o tempo quem realmente você é. É só o tempo que eu vou conhecer ela, não agora, mas com o tempo de semanas eu conheço ela. Então, esse comportamento que eu tenho hoje não é mais o comportamento que o Hermes tinha antigamente, porque a formação de pintor no dia a dia, atendimento de cliente, me forçou a desenvolver uma nova personalidade. Não uma personalidade falsa, mas uma verdadeira que me faça comunicação interno e externo dentro de casa. Isso para mim. E aí você está falando uma coisa que também, eu acho que assim, a própria maturidade profissional também ajuda, né? Desde que você queira. Porque tem pintores na mesma idade que eu, mais velho que eu, que não tem esse comportamento, não tem essa exatamente. qualidade. Tem Entendeu? aquele, Então é isso. a síndrome da Gabriela, né? Se você quiser crescer Eu nasci hoje, assim, eu cresci assim. não, e não, assim não por dá, pra mim diante. não dá. Tem gente que assim, não dá. Se você quiser alcançar novos conhecimentos, novas pessoas, sentar em novas rodas, você tem que ter um novo comportamento. Eu tô aqui hoje pelo comportamento que eu tive lá atrás. Se eu fosse um cara bagunceiro, respondão, fazia bagunça na internet, tivesse um comportamento totalmente desconexo com o que você quer, eu não estaria aqui hoje, não estaria conhecendo uma pessoa tão boa como ela é. Então é isso, o comportamento me mudou bastante. A pintura me mudou muito e vem me mudando. Eu tento passar isso para quem está no meu time, não é só para mim. Toda pessoa que trabalha comigo leva uma lição para casa. E você? Bom, eu coloquei crescimento. Eu acho que vem muito nesse sentido que ele falou, do crescimento enquanto pessoa. É muito importante. Então, assim, você está com pessoas todos os dias, você entende a sua responsabilidade, e quando você começa a tomar ciência do quão você é responsável dentro da vida de outras pessoas que você não conhece, você começa a crescer enquanto ser humano. E crescimento profissional também, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem atingido um nicho muito bom, um público muito bom. E a questão da independência, ela vem tanto na parte financeira, porque é uma profissão financeiramente muito rentável. Então, para quem pensa em ir para a área, vale a pena. Vale a pena. Eu saí de um segmento profissional que era a minha zona de conforto, como gerente de uma empresa, para me dedicar à pintura. Então, se não pagasse tão bem assim, a gente não estaria nisso. Queria só tirar uma rapidinho, só para mim não me. Como que foi essa saída sua de uma cadeira confortável no escritório, 8 horas por dia, para esse dia a dia de loucura na obra? Foi pela independência, e aí é uma outra independência que se chama flexibilidade. Quando você ajuda muito isso. Quando eu era gerente da empresa, eu tive um câncer no final de 2023. E isso virou algumas chaves na minha vida. Até eu trabalhei muito tempo na obra, voltei a trabalhar como gerente de empresa, e aí a minha equipe ficou na obra.
e eu só fazia parte comercial e de orçamentos. É. E aí, quando eu tive um câncer, eu falei, eu preciso ressignificar minha vida. Eu preciso de tempo de qualidade. E a gente só tem tempo de qualidade quando a gente trabalha pra gente. Na Porque a rua. gente começa a entender o que é saudável. Por exemplo, hoje a nossa equipe trabalha de segunda a sexta. Hoje a gente trabalha em horário comercial. Eu não faço o segundo turno, o terceiro turno, eu Sim, evito os finais de semana. Porque os clientes, eu falo, uma mulher que faz unha hoje, tem mulher que faz unha e cobra R$ 30, tem mulher que faz unha e cobra R$ 8.000. Eu Que vi. pessoa você quer ser? Então tem pintor hoje que está cobrando R$ 100 o dia, tem pintor que está ganhando R$ 1.000 o dia. Que pintor você quer ser? Entendi. Então eu decidi Bacana. quem eu queria ser, com isso eu direcionei o meu público e eu consegui a independência no sentido de eu trabalho com responsabilidade, com cumprimento de Acho metas, que também pela questão de mas prezando você. qualidade de vida. Eu acho que a questão de você ter passado por um câncer, né? É. Isso também virou uma chave na sua vida e você passou a valorizar mais a vida também. Muito, muito. Eu falo que tempo com a minha família, tempo com quem eu amo é preciosíssimo e para abrir Né? mão tem que valer muito a pena. E não é dinheiro. Não é sobre Entendi. dinheiro. Ah, É não. sobre Então, por exemplo, esse fim de semana eu trabalhei. Por ironia, trabalhei sexta-feira até umas 9 horas da noite, e sábado fomos até 2h30 da manhã. Por responsabilidade, porque eu precisava atender essa cliente que é super parceira Parceria e eu tinha entregar que dentro fazer do prazo. dentro do prazo. Então, assim, ela tinha o fim de semana e eu me comprometi. Então, quando necessário, dentro das responsabilidades, a gente faz. Mas a gente não Não se vira um vício. sacrifica. Não vira um vício. É Não vira um vício. isso. Não vira um vício. Porque é óbvio que ganhar dinheiro é bom. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Mas até onde vale a pena? O que você está colocando em jogo para conseguir o que você está ganhando? Então, assim, eu vejo muito pintor abrindo mão da família, abrindo mão do crescimento dos filhos, abrindo mão da própria saúde, não faz um check-up de saúde, não se cuida, porque precisa trabalhar, porque precisa pegar obra e ganhar dinheiro. É, E aí ganha, 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 amanhã não tem saúde, amanhã não tem família, e do que adiantou tudo aquilo que você conquistou? Então, assim, a vida ela é um equilíbrio, e ela é um equilíbrio entre necessidade e entre realidade. O que você espera da sua vida? Quais é, são os seus planos? E com base nisso você traça o seu exatamente. trabalho. Falar com o pessoal aqui de casa. Você, pintor aí, o que a pintura mudou na sua vida? Né? Conta aí pra gente, fala aí, escreve pra gente como que é isso daí na sua vida. O que a pintura trouxe na sua vida, como eles aqui descreveram. Coloque aí pra gente saber também qual é o pensamento, né? E passa aí pra gente, né? Voltando aqui, me fala agora, vou citar um exemplo aqui. Qual a ferramenta que você não empresta nem para sua mãe? Minha lixadeira zero pó. Minhas lixadeiras, não empresto. É meu neném. É isso aí. É. Eu comprei a Mirka, né, pelo nome, lixadeira zero pó. Não, já falei com a minha esposa. Se você separar comigo, você pode levar se você quiser, mas a máquina fica. A máquina fica. A máquina fica. É. Que é o meu ganha-pão. É. É o mais fácil, né, com ela você trabalhar. Independente de marcas, como eu citei uma, independente de marca. Quem puder investir, investe. Porque aquela coisa, né? As pessoas falam assim, pô, você pega emprestado, a pessoa, pô, pessoal, que frescura, não quis emprestar para mim lá o equipamento, não sei o quê. Mas aqui, você cuida do seu equipamento, como muitas vezes você acaba emprestando ferramenta, a pessoa detona a sua ferramenta. Eu vou ser muito sincera, na verdade, eu não gosto de emprestar ferramenta, porque eu acho que quem é profissional tem que ter sua própria Tem que ter ferramenta. sua própria O que ferramenta, eu investir. faço? Por exemplo, tenho bastante desempenadeira. Sei de uma amiga ou de um amigo que está começando agora. Eu vou pegar uma desempenadeira e eu dou de presente para ele. Isso aí. Eu faço uma doação de ferramenta, graças a Deus a gente hoje está num patamar, a empresa funciona, a gente consegue estar sempre renovando o equipamento e pega os equipamentos que a gente vai deixando de utilizar com tanta frequência e beneficia Quem tá aqueles que estão iniciando. começando Isso aí. agora. Bacana. Então eu prefiro fazer doação de equipamento do que emprestar. Porque Semeadura, né? quando você empresta, você pode gerar um problema. Quando você dá, não. Você deu, é da pessoa, se ela vai cuidar, se não Exatamente, vai, isso, o equipamento é dela. Nós vemos amigos aqui agora, nós três. É. Amizade sólida de 10 anos. Peguei um lápis seu e não te devolvi. Acabou aquela Acabou a amizade. acabou com a amizade. Porque o amor, o apego, eu não sei, né? A importância que ele tem Não naquele sei, objeto. eu já passei Independente do por valor isso, que eu já seja de passei 10 por mil, essa 15 mil, 20 situação, mil. É. né, de pegar emprestado equipamento, deu um problema a pessoa e vice-versa. É. Quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha ferramentas, a gente começou na Na raça mão, na também, lixa. na lixa na mão. mão. Então, assim, quando a gente começou, muitas vezes o cliente comprava o material, a gente só ia, e aí a gente começou a investir, e aí
falo que foi a grande virada de chave quando você começa a investir em equipamentos. Independente de todo mundo. E aí você investe em qualidade, porque quando o cliente vai comprar, ele vai comprar o rolo mais barato, a trincha mais barata, Exatamente. O plástico mais... cliente ele não vai ter essa prioridade. Porque ele não tem conhecimento, Não tem muitas conhecimento. vezes. E Isso ele aí. chega na loja, o que acontece o vendedor? O vendedor vai empurrar a coisa Ou para é ele. o que vende mais. E eu vou que ser vende. muito sincera, hoje existe uma deficiência, eu não sei aqui em São Paulo, eu sou do litoral, mas existe uma deficiência muito grande na capacitação dos profissionais de lojas de Balcão. materiais e balcão. Balcão. Eles Sim, não conhecem, e aí vem uma dificuldade maior, porque muitas vezes a gente direciona o cliente num produto, e quando ele chega no balcão, às vezes eles tentam vender um outro produto que está longe de ter a qualidade que a gente indicou, e o cliente liga confuso e fala, e aí a gente é obrigado a conversar com o vendedor e falar, ó, Às quando o vezes o cliente cliente for está na loja, ele direcionado, te liga, é né? isso. Olha, eu estou aqui na loja, o vendedor está me passando um produto aqui. Tem cliente que te liga e pergunta: olha, mas esse produto aqui que ele está falando aqui é confiável? É. Mas tem hora que ele nem Quando você. Para nós tentar quebrar isso daí, eu sempre uso meu nome como peso disso. Ó, o Fera mandou vir aqui comprar tal material. Então meu nome já chega. Então o cara não vai vender pro cliente qualquer coisa. eu Porque ele faço- sabe qual o Exatamente, pintor que está sendo. isso mesmo. Entendeu? Isso é importante. Isso Coloca o seu nome na frente da venda, porque quando o cliente chega lá, tá vendido. Acabou. Hoje o que eu faço? Na verdade, eu pego o que o cliente precisa, porque eu faço cálculo de material, Aham. eu mando para a loja, eu faço o orçamento, já tenho os meus parceiros, as Aham. lojas parceiras, Então, por exemplo, faço você tá 3 falando, comparativos e apresento para o cliente e Isso falo, qualquer um deles, você é. vai comprar onde? Eu quero tal loja. Eu ligo pro vendedor Ó, e falo, isso mesmo. o telefone, passei o seu telefone para o cliente Isso. João e ele vai te ligar aí para fechar o orçamento que eu fiz. Isso. Então, o cliente só vai lá você pagar. costuma comprar sempre nas mesmas lojas? Como que é isso? Eu costumo ser muito fiel, e não é nem questão de preço. É óbvio que a gente acaba tendo um preço diferenciado quando a gente compra com frequência, mas eu gosto das parcerias. Eu acho que nesse segmento a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de parceiro. Então, assim, eu tenho algumas lojas que são parceiras e eu gosto de comprar com frequência, porque toda vez que eu precisei foram lojas que me atenderam. Numa urgência de uma Você fala entrega, agora. em Isso. conseguir um material que eu preciso, Te deram me suporte. deram suporte. A Então, prazo também é importante. Às vezes você não tá quando com eu dinheiro. decidi comprar equipamentos, eu já tinha uma lixadeira sem pó. Quando eu decidi comprar eu tinha duas, na verdade, uma 1800 e uma 150 milímetros. E quando eu decidi comprar mais uma grande e uma pequena, eu dei preferência para uma marca que eu tinha suporte de atendimento também. Ah, legal. Isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Assistência técnica é Sim. importante. E você, Fera? Você costuma comprar nas mesmas lojas? Você falou, ó, você é variado de acordo com... Eu, como atendo bastante regiões de São Paulo, meio variado, às vezes eu trabalho sempre com lojista, mas sempre o cliente que compra. O que eu procuro comprar são as ferramentas para executar o serviço, mas o material final eu deixo à vontade do cliente, mas a marca específica. Categorias de tinta também específicas. Sim, Porque isso é disso, importante. disso, Isso disso, é- disso. isso Não é é qualquer importante. tinta que eu vou trabalhar, não estou desfazendo da tinta, mas Não, cada não, tinta tem a exatamente. sua superfície correta a ser aplicada. Isso Fazendo mesmo. isso, para mim, independente de onde vai ser a compra. Ah, bacana. Então, na verdade, eu dou opção para o cliente, mas Aham. ele compra onde ele quer. É, Eu só faço sugestão de orçamento isso. para facilitar a minha vida, Uhum. porque eu dou para ele a relação pronta, Porque inclusive da marca. Porque é o seguinte, isso é legal você já direcionar o cliente, porque ele fica batendo em lojas, e nem toda loja tem todos os materiais. É isso. Tem a lixa, mas não tem a lixa que você quer. Tem o pincel, mas não tem o pincel que você quer. Então isso dificulta no acabamento. Dificulta no Tem a massa, acabamento. mas não é a massa que você quer. Tem o isolamento, mas não é o isolamento que Você você quer. acaba indicando aquela loja que você sabe que tem Pronto. tudo. O cliente, muitas vezes o cliente não tem tempo. É isso. Então ele já vai lá com meia hora do dia dele do almoço, no finalzinho do dia, já chega lá, paga e vai embora. Aí ele fica Exatamente. andando no Brasil inteiro atrás do Fica material, não correndo de compensa. loja em loja. E eu aí... não ganho absolutamente nada em material. Não, Nossa também margem de lucro é no que eu faço, que é minha mão de Uhum. obra. O material a gente só indica. E você sabe que eu sofro algumas críticas por conta de qualidade de material. O pessoal me chama de louca porque eu uso tinta premium no teto. Eu uso também. Eu uso, de preferência com alta lavabilidade, porque é o lugar que dá mais bolor na Baixada. Sim, Mas o pessoal isso lá é o tem que uma entra a questão filosofia de não colocar tintas premium no teto, porque o teto ninguém vai ter área de contato. Tá, mas e os Sim, outros problemas? Só que o tempo de Exatamente. retorno dela na casa é maior. Sim. Porque o prêmio te dá essa garantia estendida aí de manutenção. A outras categorias mais baixas, com o tempo você vai ter que voltar. Volta com... Você volta com mais O frequência. cliente ele tem que pintar de novo porque ele quer renovar e não porque tá feio. Uhum. Acho que é. Quero Legal. transformar meu ambiente, vou pintar de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Uma perguntinha boa, né? Foi da coisa. Olha só, se o cliente pedir para você lixar, né? O cliente pede para você pintar sem lixar. Você aceita e faz o serviço? A.
Pergunta para os dois, tá? B, explica o erro e perde o serviço para um outro profissional, né? Tipo assim, o que que você faz? Você aceita o serviço ou você, opção A, você aceita a exigência do cliente, não, não quero lixar, eu quero que você pinte. Estou com pressa, não sei o que, eu quero que você pinte. Ponto, acabou. Pinta. Você aceita o serviço, você fala, não, tem que lixar. B, tem que lixar, tem todo um processo aí. Ou você faz a opção de até perder o serviço, né, e manter a sua qualidade. A ou B? Pode ir embora, pode ir. Hoje eu tô na B. E eu vou falar por quê. Eu já fui a pessoa que expliquei, mas o cliente quer mesmo, sem respeitar os processos, e você vai lá e atende. Quando vem alguém visitar o cliente, ele não vai falar pro amigo dele, falar assim, ó, eu que falei para ela fazer assim, por isso que não. Isso aí foi a pintora fulana de tal, foi a Camila do Leontinas que fez. Então hoje eu tenho um nome muito forte a zelar, Nome a zelar, e eu exatamente. Isso valorizo mesmo. muito aquilo que a gente construiu. Então hoje tem serviços que eu prefiro perder por não querer fazer pinturas sem respeitar os procedimentos. Existem processos que você consegue relevar, mas quando é um processo essencial, tá com bolor, eu não vou pintar por cima, eu vou fazer higienização. Não, mas pinta assim mesmo. Não, eu não pinto. E eu explico o porquê. Eu explico o que eu tenho, os procedimentos, inclusive, que eu vou fazer para que aquele bolor, para matar o bolor e que ele não volte mais. Não é passar um pano molhado, existe um procedimento de higienização. Exatamente. Você Então, falou hoje eu uma coisa que respeito acontece processos. realmente na hora posterior ao trabalho, devido ao resultado, chega lá um amigo na casa da pessoa, olhou e falou, nossa, Nossa, você pintou mesmo essa casa? Quem que pintou para você? Né? Então, assim, a reputação, a qualidade, a reputação, né? O que você... Tô na B, porque tem cliente que é melhor você falar não do que você perder a sua carreira inteira. é isso. Tem cliente que ele quer ver o serviço pronto, mas do jeito dele. Por mais que ele esteja pagando, mas ele tem que entender que tem um respeito a ser mantido entre ambos a parte, porque eu sou profissional. Quem tá Sim. vendendo o serviço, quem tá realizando sou eu. Existe um A processo, né? E função respeitar dele, o a processo. função dele é receber o serviço que ele pediu. Agora, interferir da maneira que vai ser feito, não pode. É isso. Vocês já passaram por uma situação dessa, de Diferente a o gente cliente tem. Já. interferir no resultado? Já, Interfere bastante. já. Aí é onde você tem o conhecimento, persuasão, técnica de venda, conhecimento de produto, para você induzir não, orientar o cliente da maneira correta que tem que ser feito para que obtenha garantia, para que lá na frente a visita não venha te prejudicar. Não, e eu vou falar para você, e aí eu vou entrar na questão de pintor e pintora. E nessa parte existe uma diferença enorme. Porque a gente, enquanto pintora, principalmente quando vai atender clientes homens, e mulheres também, tem muitas mulheres que têm, mas você sabe fazer? O fato de sermos mulher coloca em xeque a nossa capacidade de execução. E aí, se a gente aceita uma situação como essa, o peso é muito maior do que se for com você. Porque aí vai falar, olha lá, era mulher. Uma coisa muito importante que você precisa fazer então para quebrar essa barreira é como você disse, vocês são fracos na rede social. Vai para a rede social que você vai Então, se mas aí ela fortalecer. está falando sobre Ajuda uma muito. coisa que é relacionada a preconceito. A Capacidade. preconceito, e a gente passa. Uhum. Tanto que eu criei como padrão na empresa, quando eu vou num orçamento e eu vou falar para o cliente sobre pintura, eu vou explicar tecnicamente durante a conversa tudo que vai ser feito. Justamente para que fortaleça e dê credibilidade àquilo que tá sendo Para dito. quando ele for comparar com outro orçamento, que seja outro profissional, não, se não tiver a venda Agora, igual a sua, ela fala, não, o cara é profissional, mas não é igual ela. É isso. Ela é melhor. agora vamos lá, né? Qual vai ser a opinião? Qual é a opinião de vocês? Em relação ao acabamento, o que vocês acham? Os dois, o que vocês acham? A mulher tem um acabamento melhor que o homem ou o homem tem um acabamento melhor que a mulher? Ambos. Eu acho que Não existem tem. bons homens, boas mulheres. Eu não acho que ser homem ou mulher faça diferença em qualidade. Nesse caso não é sexo, é. O que chama? Capacitação. Capacitação. de repente, É ambos. Os dois têm a responsabilidade de fazer a parede perfeita como um profissional. Não é porque você é homem ou mulher que você vai fazer mal feito e a justificativa é porque eu sou mulher. Ah, eu não fiz bem feito porque eu sou mulher. Qual a diferença? Você não assumiu a responsabilidade de um homem? Um exemplo dizendo, não é de um homem esse serviço? Então por que você veio na área e você está dizendo agora que você não fez 100% como um homem faria? Porque você é uma mulher? Não. Você é uma profissional, você não é uma mulher.
Primeiro vem profissional para depois vir o sexo. Assim como o homem justificar que o recorte dele não ficou bom porque ele é homem, também não tem Não tem nada a ver, justificativa. entendeu? Quem vende primeiro a sexualidade para depois É, vender a profissão tá errado. É isso. Abrir aí um adendo. A gente escuta muitas pessoas falarem que assim, que a mulher tem esse acabamento, o detalhe, que ela é mais Mais detalhista. aguçado. Tá. Então, vamos seguir. Esse raciocínio. Mas você sabe que isso é ciência. Sim, então, diante desse fato do detalhamento, que ela é mais detalhista, ela demanda um tempo maior. Aham, Então, assim, o prazo da obra é É maior. maior. é maior. Então, assim, você acha que, nesse caso, a mulher ela é prejudicada em relação ao prazo da obra, porque ela envolve questão de detalhe, né, ela é mais detalhista ali Então, na obra? verdade, não é que a mulher é mais detalhista. A mulher tem que ser mais detalhista. E volto naquela questão que eu falei antes. Quando vem um homem fazer o serviço à mulher, a cobrança em cima da gente é maior, porque a gente tem que se provar o tempo inteiro. Em profissões, eu falo isso porque eu vim de caminhão também, eu sofria o mesmo problema. Em Barra profissões que são teoricamente masculinizadas, onde antigamente eram os homens que executavam e hoje mulher tem função administrativa. Sim. A mulher por muito tempo era ajudante do marido. Uhum. Então o marido fazia pintura, a mulher era quem limpava a ferramenta, entregava a ferramenta e fazia o recorte. Então por que se criou-se essa percepção de que a mulher é mais detalhista? Porque a parte do acabamento que é o recorte, que é você não vê tanto resultado e você perde muito tempo fazendo, porque quando você estica a parede é mais rápido do que fazer recorte. Aham. Então acabava ficando muito na mulher, então subentende-se que a mulher é mais detalhista. Mas não, eu vejo homens, ele é você foi rei do recorte. Foi. Então assim, o cara é fera no recorte. E ele não é homem, não é mulher, desculpa, não é homem, isso é sacanagem. E não é mulher. Então assim, eu faço muito serviço, eu subi em andaime, a gente faz fachada. E eu sou mulher, então assim, não é sobre sexualidade, mas a mulher existe um precisa ser preconceito dentro do setor que, assim, por ser um setor que a origem do setor é é masculina. masculina. Então, assim, a mulher ela foi ela foi se introduzindo aos poucos. E Isso. como que você vê atualmente esse mercado com a chegada da mulher dentro desse mercado que ele tem uma origem masculina? Eu achei ótimo. Obrigou os homens a serem mais detalhistas e cuidadosos na obra. Então, a entrada da mulher, antes do pintor, ele tinha não tinha alguns cuidados. Por quê? Eu venho aqui, eu sou o cara, eu vim aqui pintar sua casa. Eu vou embora e eu não me atentei se eu deixei gota de tinta no chão, se eu sujei alguma parte. Por quê? Porque quem limpa é a mulher. Quando a gente caiu para o mercado de trabalho de pintura, eu entendi a importância da proteção de ambientes para não sujar, porque depois é a mulher que limpa. Uhum. Então você começa a entender alguns pontos que não tinham tanto cuidado dentro da pintura quando era masculina. E hoje os homens tomam mais cuidado e também protegem o ambiente porque a mulher entrou. Então assim, a mulher ela trouxe mais cuidado com a obra. Entendi. O homem, ele é, fisicamente falando, em questão de força física, o homem é mais forte que a mulher, mas hoje a gente tem a parte de ferramentas e equipamentos que facilitam nossa vida. Então, assim, o homem é mais forte, mas eu tenho uma lixadeira que pesa 2 quilos, está tudo bem para Tá mim. tudo bem. E da mesma forma que a mulher é mais cuidadosa, mas hoje tem proteção de piso, proteção de parede, e o homem consegue também manter uma obra limpa. Você Então, hoje concorda existe um com- equilíbrio no Você mercado. concorda A presença da mulher na obra é fundamental. Em relação de preconceito que você falou, a Uhum. Glaucia, minha esposa, trabalha comigo. Toda vez que você vê uma mulher na obra, quem acha que mulher, a função dela é só limpeza. Tem uma vez que a Glaucia estava na obra, não estava. Ela estava lá, o rapaz falou: "É você que vai limpar a obra?" Ela falou: "Não, eu sou a pintora da obra." Então as pessoas ficam assim: "Você é uma pessoa bonita, loira, olho verde, uma pessoa bem", né? Assim, E não, seja sincero, não é- chega você e sua esposa na obra, os clientes sempre vão se direcionar a você, não ela. Isso. É. Porque o nome Fera tá vendendo. O nome Fera é eu, Entendi. entendeu? É o nome. Em relação disso, a presença da mulher na obra que eu percebi, eu tenho colocado em prática, a mudança comportamental do homem com a mulher é diferente. Sim. Eu e você, a gente brinca assim, isso aqui, fala as besteiras aqui, mas quando a mulher muda comportamento, Muda o muda comportamento. bagunça, muda a fala, muda o tom de voz, muda o ambiente de banheiro. Eu me preocupo muito com isso, porque minha esposa não, mas é porque o ambiente tem que ser limpo para todo mundo. Pra todo A mundo. dona da casa pode querer usar, ninguém sabe. Agora, Então em relação, tá. isso é legal. Não, legal. Isso é Agora, bacana. tem uma questão aí que também existe dos dois lados. Hum. Como que vocês enxergam essa questão em relação ao assédio? Porque o assédio, ele é tanto o homem quanto a mulher passa, de maneiras diferentes, de formas diferentes, mas existe essa questão tanto do homem quanto da mulher. Qual que é a sua opinião sobre isso?
E qual que é a sua opinião? A gente toma alguns cuidados. Por exemplo, nunca estamos sozinhas na obra. Nunca uma colaboradora só. Então, sempre, no mínimo, estamos em 2 pessoas na obra para evitar alguns tipos de transtorno. Tomamos alguns cuidados em relação ao comportamento, a gente usa uniforme e a gente tenta manter uma postura o mais profissional possível, porque assim, é que o meu nicho hoje de mercado, ele é muito tranquilo. Hoje, 90% dos clientes que eu atendo são mulheres ou São são mulheres, então, idosos. Então, assim, a gente não isso te sofre. facilita também, né? Eu vou falar para você que a gente escuta mais graça, muitas vezes, de colegas de profissão do que de cliente. É isso, Existe e isso daí que você está falando vai praticamente também do profissional, né? Por mais que o cliente seja ousado, ele quer dar uma entrada, mas ele só vai dar essa permissão se ele sentir que ele vai ter garantia de retorno. Aí se ele tiver, ele for... Ai, não é não, viu? Beleza. Eles dão entrada sem garantia. Beleza, mas é o seguinte, aí onde que entra ser profissional e ser mulher. Você se colocar como profissional e ser como mulher. Cada um no seu quadrado. Isso é muito legal, é bacana até esse podcast para falar em relação disso. Andar sempre acompanhado. Porque tem É uma testemunha. proteção, tem Isso é muito Segurança. importante. Segurança, isso Segurança. é muito importante. E modéstia à parte, sou capoeirista, fiz Muay Thai e defesa Pronto, pessoal. acabou. Então tá tudo Bem, bem. Sem tudo chance. bem. Galera, deixa eu falar pra vocês, me ajudem aí, por favor, no podcast. Me ajudam aí, coloca aí. Ajuda o moço aí. Ajuda o fera, A gente não quer, mas se precisar, a gente bate, né? Se precisar. Ô, Felca, me ajuda aqui, Felca. Cara, É sai do o prejuízo. cara da mesa de som, é o Felca. Vou falar pra você, viu? Que surra que eu tô tomando aqui. Hã? Eu vim aqui pra aprender hoje, não tem o que fazer. Viemos. Muito bom, Mas muito bom. assim, a mulher tem essa questão do Aham. que passa por assédio, né? Que ela falou, Uhum. ela tem essa preocupação porque você não trabalha sozinha, você tem né, a sua equipe Uhum. composta por mulheres, né? Sim, só E mulheres. só mulheres passa por isso. O homem, né? Ele sofre outro tipo de assédio também, né? Vou dar um exemplo. O cara tá pintando, tá lá dentro do imóvel, tá ou a mulher ou a filha ou uma mulher e fica se oferecendo. O cara, se não tiver cabeça, se não tiver comportamento e postura, o cara dança. Mas você sabe qual é a diferença? A mulher deu em cima do cara, o cara é o pegador, o garanhão. Se um cliente dá em cima da pintora e a pintora sediar, é a vagabunda que não presta. E isso é sociedade. É a sociedade, é cultural. Então assim, o assédio problema é esse, sofre, cultural. os homens são assediados, mas para o homem não é um benefício. O assédio é um benefício. É um Você fala, troféu. é um troféu, isso. Mas aí ele entra num detalhe. Existe esse lado e existe um lado que é assim, a pessoa chega lá e falar ou pro porteiro, pro zelador, o cara que tá lá no meu apartamento tá me assediando. Já era. Já era. Se ele E o é sozinho, E o é mesmo a palavra conselho que dele. eu faço, eu dou para os amigos pintores. Eu falo, se puder, não esteja sozinho na obra. Muito legal. Muito legal. Porque pode Muito acontecer. bacana. Mas legal. Pode acontecer uma situação dessa pessoa falar, não, o cara tava lá, só tá os dois sozinhos dentro do apartamento. Deixa eu só abrir um parênteses aqui em relação ao que você falou de roupa, de uniforme para mulher. O que eu vejo muitas mulheres têm um corpo atraente, muitas pintoras. Corpo atraente independente, é gordinha, magrinha, não importa, preto ou branco. Tem pessoas que, eu vejo muito na internet, elas usam a roupa que realmente está forçando muito a sexualidade dela, mostrando muito o corpo dela. Não que não possa mostrar, mas tem clientes que já contratam na intenção. Então tem que tomar muito cuidado da forma que você se apresenta na internet, a forma que você vai fazer seu orçamento. Essa é uma área muito sensível eu não posso de falar. dizer muito porque eu tô vendo aquilo Essa é como uma área homem, muito... mas a Então, mulher poderia ter uma oportunidade. mas por que o homem pode andar sem camisa e a gente não precisa assediar ele? Peraí, É comportamental, mas é eu tô falando sociedade. em relação dentro do seu Instagram profissional. Eu acho que dentro da sua rede social de serviço. Isso. A forma que você se comporta lá dentro, né? O cliente já tem uma visão meio assim de você na casa dele. Eu vejo algumas mulheres, alguns homens também que possam sem camiseta, beleza. Meu corpo não é corpo de instrumento assim para vender minha imagem. É isso, mas sim que as seja minhas homem mãos, ou mulher. os meus exatamente. conhecimentos que eu tô vendendo. Agora você me contratar porque eu sou bonito, porque eu sou preto, porque eu sou gordo, não tem nada a ver. Então, o que eu fizer na sua casa tá indiferente. Você não quer meu serviço, você quer minha pessoa. É isso que tem que tomar muito cuidado. Então, e é nesse ponto, é nisso que você afirma que eu entro mais uma vez na questão. Se a pintora gosta de usar um macacão colado, isso não deveria ser um agravante. Uhum. Porque se o homem usar um macacão colado, isso não é. E isso está na sociedade, isso não tem a ver com a profissão, isso tem a ver com a sociedade. Então, assim, a mulher está usando roupas que insinuam, mas por que insinuam?
Uhum. É só uma roupa, é só um corpo. Então, assim, a gente deveria ter a cultura de que é só um corpo, que você tem que comprar o profissional, você tem que comprar o serviço, a prestação de serviço. Se é gordo, se é magro, se é gostosa, se não é. Então, justamente. deveria Profissional. culturalmente fazer diferença, mas isso é um trabalho de formiguinha que precisa Que desenvolver culturalmente falando. Eu acho que essa nova geração que está vindo já vem com uma percepção diferente de mundo. Nós fomos criados em sociedades muito machistas, Mais né? rígida. Onde era o homem o provedor do lar e a mulher era a Isso, administradora. exatamente. E tem um porquê. Quando você fala de ciência, o homem ele tem uma visão mais longitudinal, a mulher tem uma visão periférica, porque nos tempos das cavernas o homem era o caçador, então ele precisava enxergar a presa longe, e a mulher cuidava da cria, então ela tinha que ter uma visão mais Mais ampla. ampla. E isso continua. Continua. Exatamente. Mas isso é em relação a comportamento, a vestimenta. Eu acho que eu sonho em chegar um dia numa sociedade onde as pessoas sejam avaliadas em relação ao seu desempenho, à sua capacidade, e não a estereótipos, e não a É sexualidade, isso e aí. não a gênero. Então, assim, se você é homem ou mulher, tanto faz. Se você é gordo ou magro, tanto faz. Sim, Eu sim, a quero sua capacidade, a o seu capacitação técnica. Manda profissionalismo, bancada. né? Vamos lá. Falando em capacitação, treinamento, o que que vocês acham que no segmento, na atualidade, o que que é? Em relação aos treinamentos, a gente acabou de falar numa questão do homem, né, do universo masculino, assim, as empresas, as fábricas, os fabricantes, os treinamentos estão mais voltados para os homens ou como que está isso? Eu acho que o acesso é a todos, né? Aqui em São Paulo, a indústria em si, nem tanto comportamento nem nada, mas sim produtos. Mas ele foca o profissional, não foca o sexo, É. quem vai acessar a sala para aprender. Isso que vocês estão dizendo aqui é muito bom. Se a indústria, por mais que ela quer vender o isolamento e vender ferramenta, mas acho que ela der uma orientação ao sexo, de como se comportar a cada um, acho que muita coisa muda. Seria legal, porque ela tem uma visão bacana também. Não só vender ferramenta, mas mudar um pouco o seu Porque comportamento existem treinamentos que são treinamentos específicos específicos. para as mulheres. Aham. Só mulher. Só Só mulher. mulher. Tem um treinamento só Só mulher. mulher. Tem um treinamento que a indústria ela faz o treinamento só com homens. Só que o que tá E dentro. tem aquele treinamento que é os dois juntos, tá todo mundo Só que tá lá, misturado. só que tá lá dentro lá é a função só do produto. É. Independente do sexo. Eles estão vendendo só o produto. Tá, em relação a isso, ao produto, vamos Aham. lá. Treinamento e capacitação. Os treinamentos, o que que vocês acham dos treinamentos que estão sendo apresentados pela indústria? Olha, eu não tenho problemas, pelo menos na nossa região, a gente tem hoje opções de treinamento. Eu fiz recentemente uma academia, onde além de falar de produtos e ferramentas, teve curso de contabilidade, Tem. mastermind, publicidade e propaganda, Financeiro, né? financeiro. Tem. Então, assim, hoje o lojista e a indústria tem muita preocupação no cuidado com o profissional, é óbvio. Eu preciso capacitar você enquanto profissional para que você venda melhor o meu produto. Uhum. É um investimento, mas não é um investimento de retorno baixo, nem de retorno rápido, e a indústria tem se preocupado. Então, assim, eu vejo que há muito tempo atrás, antes só se falava de apresentação de produtos, e hoje não. Hoje eu vejo que eles têm um cuidado maior com a nossa classe. Até no sentido de falar sobre produto, falar sobre aplicação, treinamento Na prática. na prática, eu acho que eles têm focado e ouvir. Eu acho que a indústria tem estado muito aberta em ouvir os Muito aberto em profissionais hoje. ouvir. Evoluiu muito. Porque, vou dar um exemplo aqui para a gente analisar. No caso dos treinamentos, você vê muito treinamento que é showroom, Sim, não é um treinamento. Uhum. Então, assim, o pessoal te convida para um treinamento, aí você vai lá, o treinamento às vezes, não é um ambiente para o treinamento, ele Uhum. faz um showroom dos produtos, é uma apresentação dos produtos e não um treinamento. Vocês concordam com essa visão? Eu concordo em também ter isso. Por quê? Porque quando eu vou para um treinamento, para uma apresentação de produto, que muitas vezes eu já utilizo, eu vou para ganhar troca. Eu acho que eu vou pelo networking, eu vou para conversar com os amigos. Você já sabe do produto, mas tem pessoas diferentes que podem trazer um conhecimento que você não aplica. Vai dar o mesmo resultado
no final. Isso é É bacana. isso, então. Técnicas diferentes de aplicação do mesmo produto que você já conhece há É. anos. Porque todo dia, como a palavra de Deus fala, todo dia ela Porque se renova. assim, Isso é legal. Todo dia a sua o técnica treinamento renova. que você faz, a parte prática, né? O treinamento Sim, ali que você sim. treina, todo mundo participa do treinamento. Isso. E tem um encontro que só 2, 3 que vão lá, faz a demonstração do produto. Uhum. É uma demonstração, é um showroom do produto. Na verdade, não é um treinamento específico, Sim. né? Então, para mim, é óbvio que a aplicação prática de produtos e utilização de ferramentas, a prática é ideal para a Uhum. gente entender performance. Mas vamos ser sinceros, por mais que todo mundo vá colocar a mão na massa e pintar uma placa de drywall, você não tem percepção daquele produto, que você está pintando uma placa que está lisa, que não tem Tá bolor. pronta já, né? Tá Então, assim, pronta. a realidade do produto mesmo vai ser na obra. Então, assim, para mim, é que eu tenho a O percepção. resultado do produto, de como. Para mim, a percepção, quando eu me disponho, e eu vou em muitos treinamentos e apresentações e showrooms, eu vou pela troca. Eu vou porque eu vejo algo além daquilo que está sendo dito como Isso mesmo. benefício. Isso mesmo. Assim, na verdade, hoje, se a gente não tivesse esses encontros, a gente não conversaria tanto com os nossos amigos pintores. Porque todo mundo, na correria do dia a dia, na correria da obra, não para se reunir e falar sobre pintura. Então, esses eventos e encontros, eu acho que são uma oportunidade que a gente tem de troca. Sim. E com rede social, com WhatsApp, a gente tem ficado muito distante. Então, eu acho que o contato, o olho no olho, faz muita diferença. Sim. E ao mesmo tempo nós temos a situação dos lojistas, que muitas vezes, assim, vocês passam por situações, né, tanto o homem, né, quanto a mulher, passa por situações que você vai numa loja e você fala, não volto mais nessa loja? Tem. Tem lojista que só quer vender produto, ele não quer É. entender por que você está comprando aquilo, te oferece um outro que também que vai dar o mesmo acabamento. Um se preocupa tanto em relação ao que você falou, a gente chega lá querendo um produto, ele quer empurrar outro, porque muitas vezes ele quer bater a meta, quer vender para tirar do estoque. Então, para mim, não compensa. Eu quero fazer uma conversa que realmente funcione daqui tanto tempo. Eu vi uma vez só na sua empresa, para mim não compensa. É isso. Por mais que tenha um café, mas não é isso que a gente quer, o pintor não quer isso. E se a última coisa que o pintor quer na loja é tomar um café? Eu quero agilidade, porque Aham. a gente tem pressa. Eu quero agilidade no atendimento, eu quero agilidade na entrega. E a gente quer parceria, a gente quer ser cuidado também. Uhum. Porque é uma via de mão dupla. Eles atendem a gente Sim. bem, a gente também, porque é a gente que Já vende o passou produto por para eles. situação de você falar, nunca mais volta nessa loja? Já, e nunca mais voltei. E é muito interessante porque aí o pós-venda é uma dificuldade que os lojistas, de modo geral, o comércio tem essa dificuldade, né? E aí você deixa de ir e as pessoas nunca mais nem Não se estão nem aí preocupam para em você. saber do porquê que você não foi. Por Eles que querem você saber não do voltou? produto de venda, não quer saber de quem está comprando. É isso. Você já passou também por uma Passa, situação mas dessa? aí é aquele negócio, a gente vai rodando, a gente sabe quais são os parceiros Os que a gente vai parceiros. fidelizando, né? Porque aí você vai alinhando, vai chegando nos Aí você vai parceiros, né? filtrando, Sim. né? Você vai filtrando, com o tempo você filtra, você fala, para mim é 5, tá bom, mais que isso. Hum. Nem tudo é preço. Nem tudo é preço. Nem Nem tudo é tudo é preço. preço. Por mais Sabe que uma as lata palavras. seja R$ 100 mais cara, mas muitas vezes é melhor você comprar por 100. Porque lá na frente você pode precisar dele, ele vai te ajudar. Ô, manda uma lata pra mim aqui agora, aqui, mas, mano, meio-dia, mano, rapidinho, meia hora tá chegando, Hermes. Meia hora tá chegando. Então isso Vou funciona. simular uma situação aqui, né? Aí vocês me descrevem aí em relação ao homem e em relação à mulher, tá? Você comprou um produto numa loja e o produto veio com um problema, Ah, né? O produto veio, você comprou uma tinta, aí a máquina lá, por algum motivo, a máquina errou uhum. a Pigmentação. cor, a pigmentação, a cor veio Diferente. diferente. Você acha que, nesse caso, quem que tem mais paciência de explicar, o homem ou a mulher? Chegar lá, explicar, falar, "Ó, aconteceu isso. Quem que você acha? Ou você acha que o homem já chega Eu, chegando? todo local que eu for, eu sou profissional. Não desrespeito a pessoa. É a minha Não situação também. desrespeito independente de quem seja. Abaixo de mim, acima de mim, independente. Porque o cara é vendedor. Vamos saber qual foi o problema. Foi da máquina, algum problema de pigmento, mas ele nunca vai assumir a responsabilidade que é dele, do vendedor. É sempre da máquina ou do fabricante. Então, a minha intenção é a gente fazer essa conversa aqui para ligar a ponte. Tive um problema uma vez com material, eu estava trabalhando com uma lata, faltou pedir uma, deu diferença. Conversei com o cara, por mais que seja é difícil aqui a comunicação, mas é critérios que ele tem que seguir, não é dele. Então a gente fica nervoso com o vendedor, mas a culpa não é dele, é que ele precisa seguir uma tabela para passo a passo para lá na frente ele achar o responsável. Mas acho que para mim não tem por que desrespeitar ninguém, para mim tanto faz. Eu acho que em questão
quando você é profissional, a conduta É, conduta é sempre. é sempre direcionada, né? É. Isso diferencia, ele sente que, pô, o cara me tratou bem. Se fosse um outro tipo de pintor, outro cliente, tinha me xingado, tinha me chamado gerente. Não tem o porquê. Muitas vezes, um mau entendimento faz a pessoa perder o emprego. Chega na agressividade no seu serviço, o seu cliente, o seu patrão, uma vez está com raiva, ele não vai entender. Vem aqui, tá acontecendo, não sei o que e tal. Aí te dá uma advertência, faz alguma coisa, então, vamos conversar no sketch aqui, resolveu, depois. E a acabou. facilidade de você ter, por exemplo, eu trabalho muito com lojas que são parceiras, eu não encontro essa dificuldade, Então. porque eles confiam na gente enquanto profissionais também. Então, quando você liga lá e fala assim, ó, deu problema no material, Acabou. eles sabem que deu problema no material. Então, Eles sabem. Eles vão resolver a situação e depois vão ver questão de garantia, tudo. Depois vamos primeiro resolver para o cliente, depois a gente resolve a parte burocrática aí, papelada, né? Ah, legal. Desconto. Quem pede mais desconto, o homem ou a mulher? O homem. O homem pede mais desconto, chega lá. Porque nesse caso o homem era o provedor, ele soa mais para ganhar o dinheiro, não falando que é mulher, mas em relação disso, no dia a dia, a correria mais, um pouco, pega mais pro homem. Então, caramba, o cara cobrou R$ 1.000, vou ter que trabalhar 2 semanas para ganhar R$ 1.000, o cara vai ganhar R$ 1.000 em 2 dias. Não, vou pedir um desconto para ele, pô. Entendeu? A mulher, querendo ou não, ela cuida do lar, é importantíssimo, né? Aí o que a gente pensa, a mulher tá me pedindo dinheiro, o cara tá me pedindo desconto, não sei o que, então eu vou ter que apertar o pintor. Pintor, dá um descontinho aí que eu não consigo, não dá, entendeu? Eu acho assim, né, no meu ponto de vista. Eu acho muito engraçado o nicho. Que ele tá mostrando ali. Eu atendo um nicho de públicos um poder aquisitivo maior e eu acho interessante que eles não pedem desconto na loja que faz o mármore, eles não pedem desconto no cara que vai fazer o teto todo ripado, mas eles tentam depreciar a mão de obra. Gente, como eles tentam depreciar a mão de obra, eu acho isso muito triste. E aí é uma questão de posicionamento, é onde você tem que se posicionar e se vender muito bem para que eles entendam o valor agregado daquilo que eles estão fazendo. Eu tenho valor, a minha pintura tem valor, não tem preço. Por isso a importância de você fazer a descrição do serviço que você vai fazer. Porque quando ele começa a ler, fala, cara. Eu vou falar que eu atendo muito mais mulheres que homens e elas choram preço também, viu? Chora preço. Então, Chora preço. Bom, antes que eu me esqueça, trazendo aqui um kit para vocês da Atlas. Aê! Já vou fazer a propaganda. Minhas lixadeiras são Atlas. Aí, ó, tá vendo? Pessoal aí um kitzinho da Atlas. É um kit de EPI, né? Uhum. É um kit de EPI que é extremamente necessário na obra, né? Por favor, pessoas, usem EPIs, protejam suas mãos, seus olhos. Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu pego muito no pé da minha esposa, a Gláucia, né? Você deve conhecer ela na rede social. Uhum. Cabelos. Como que vocês se cuidam na obra, no pó, no dia a dia da pintura? Como é que vocês se cuidam para não perder a beleza de mulher? Eu cobro muito da minha esposa. Como é que você seja profissional, a obra vai deixando você um pouco mais, tirando a sua feminilidade, deixando você um pouco mais cascuda, mais bruta, respondona. Como é que vocês mantêm isso para não perder a característica de mulher? Porque a obra no dia a dia, ela te tira isso. A gente brinca que CPF não é CNPJ. Uhum. Então, das 8 às 18, eu sou a Camila, eu brinco que o Pereirão. Uhum. Depois que eu saio das 18, eu ponho meu salto alto e minha maquiagem, tá tudo certo. A gente não pode interferir, isso é bacana, não interferir problemas de obra para trazer dentro para fora da obra. Porque querendo ou não, aí onde tá o conflito de homem e mulher. Entendeu? De casamento de homem e mulher. Você sabe que eu tenho um colaborador nossa que vai trabalhar com as unhas enormes. E dá para trabalhar. Usa unha grande, vai maquiada e tá tudo bem. Cuidados, né? Mas assim, você falou, a questão dos cuidados, a questão dos EPIs, né? O quanto é necessário, né? Ter as certificações, buscar certificações, buscar treinamento, né? Buscar cada vez mais estar se profissionalizando, buscar se aperfeiçoar. Isso é muito importante na obra. O pessoal eu falo que a classe, eu acho que independente de você ser pintor ou pintora, seja profissional. Eu acho que nós, enquanto profissionais, eu brinco que isso aqui não é um debate, é uma conversa, porque a gente vem aqui para agregar sempre um ao outro. A gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para crescer junto, porque quando ele cresce, eu também cresço, quando eu cresço, ele também cresce, e a classe toda ela se fortalece. Então eu falo, valorizem quem vocês são, valorizem o trabalho do amiguinho também, que todo mundo consegue se dar bem. Não, muito bom. Quero agradecer a presença de vocês, né? Como diz, né? Temos que cumprir horário, né? Mas daria para a gente dar continuidade e falar sobre os produtos, falar um monte de coisa aqui. Mas assim, sucesso, Camila, para você, pessoal da Baixada. Um grande abraço também pro pessoal da Baixada, né? Tem que ir lá comer churrasco na praia com a gente. Não precisa nem assar, só pôr no sol. Churrasco na obra, só no sol. O pessoal da Baixada está evoluindo bastante, né, nessa questão também, né? Muitos pintores. Um abraço, pessoal da Baixada aí, ó. Grande abraço aos pintores da Baixada Santista, né? Região, né? Muito bom, né? Muito parabéns a todos. Fera, né? Henrique, né?
Não, Hermes Henrique ninguém conhece, tem que ser É, fera. Que fala Tem que ser Hermes, fé, né? tem que ser Henrique, Fera, Henrique. né? Pra Hermes, família mais íntimos é Herminho, né? Herminho. Herminho. Minha tia me chama de Herminho. Alguns não, parentes. obrigado aí pela Obrigado a presença, você. quero agradecer a presença dos dois, né? Vou deixar aí para o pessoal o contato de vocês, né? As redes sociais, vou pegar as redes sociais de vocês, deixar na descrição do vídeo, né? Ok. E espero que o público, né, tenha gostado do nosso bate-papo aqui, das nossas conversas, né, das trocas. Então é isso aí. Então aqui, gente, ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Um abraço a todos. Não esqueça, se inscrevam no canal, Primo Zé Cast. Vou deixar aí para o pessoal os contatos da galera, né? Para o pessoal poder entrar em contato com eles, fazer a troca de experiência com eles também. Um grande abraço a todos e mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado a Obrigada pela vocês. oportunidade. Valeu, gente. Valeu. Isso aí.